Fala, meus queridos, beleza? Mais um dia, graças a Deus, segundou, agora terçou, né? Que segundou o quê? Na segunda, que foi ontem, foi um dia espetacular. A pergunta é, e aí? Serviu para você o panorama de ontem? Porque olha, aqui na sala nós conseguimos aí mais um dia sair no positivo. E para quem ainda é novo aqui e não me conhece, meu nome é Charles, faço parte do projeto Rêmora e aí, sem delongas, o que esperar para essa terça-feira, dia 10 do 2? Rapaz, coisa linda, vamos lá, vamos para a tela, vamos ver o que a gente temos para hoje aqui nas regiões. Vamos lá, o dólar, né? Então, o dólar aqui deu uma somebody love. Nós tínhamos aquele alvo que nós comentamos, né, no panorama de ontem do 221 e realmente ele veio aqui, ó, no início do dia e pagou o nosso alvo. Temos ainda um alvo aqui embaixo, ó, no 192. Porém, aqui no projeto Rêmora, as pessoas até vou até falar, né? As pessoas perguntam, pô, por que você acerta tanto? Assim, o direcional consegue entender esses gráficos. Por quê? Porque a gente opera, tá? A gente opera estrutura, a gente não opera notícia. A gente sabe, nós somos aqui grafistas. E aí, por ser um bom grafista, a gente consegue interpretar a movimentação do preço, porque quem movimenta o preço é o preço. E por isso, senhores, que a gente usa o gráfico de Renko. Porque o gráfico de Renko ele é mais limpo, ele vai mostrar para a gente o direcional correto, porque eu não dependo da variável tempo, eu tiro o tempo fora, eu só uso a variável preço e deslocamento. Então, a partir do momento que eu quero usar a teoria de Dow, o que eu faço? Eu tenho esse esclarecimento, porque o Renko ele me mostra essa clareza de movimento. Então, quando a gente pega aqui na teoria de Dow, nós sabemos que o gráfico, né, se eu faço isso, ó, ele está numa range. Né? Então, como eu sei disso? Simples, né? Se eu pego esse movimento de alta aqui, ele quebra uma característica, tá, do preço. E quando ele chega aqui, ele faz essa quebra, né, na característica compradora e depois ele quebra de novo aqui e depois quando ele chega nessa região ele quebra novamente. Então ele vai quebrando quem? Essa estrutura. Mas aonde que deu início? Deu início aqui. E aonde que deu início? Deu início aqui. Então quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Uma range para me operar. Então eu tenho aqui, ó, uma range desse calibre. Por quê? Porque aqui a tendência não continuou. Xará, mas para onde o mercado vai agora? Para onde o mercado vai, nós vamos saber se quebra aqui ou se quebra aqui. Enquanto ele não sai dessa range aqui, nós ficamos operando aqui dentro. E aí a teoria de Dow aqui dentro também funciona, porém nós temos que saber realmente como funciona. Então aqui no projeto Rêmora, a gente leva a sério teoria Fibonacci, porque todos esses alvos que vocês estão vendo aqui é de Fibo. Então muitas pessoas vão falar, ah, mas Fibo não funciona. Funciona, desde que você entenda. Olha aqui, ó, olha esse alvo aqui, ó. Olha esse pagamento saindo fora da range, bate e volta. Você tá louco. Então, por que parou aqui? Porque aqui era uma região de compra e também aqui no projeto Rêmora a gente tem um negócio chamado estrutura de referência. Então a gente pega aqui a nossa estrutura de referência, tá? E nós vamos projetar alvos para ela. Aí na nossa estrutura, ó, primeiro alvo pagou aqui, tá vendo? Segundo alvo, pum, pagou, era o 221. Terceiro alvo, pum, pagou, cravado aqui.
Mas para isso você tem que entender esses movimentos, esses possíveis, essas estruturas que a gente tem que enxergar dentro do preço, essa movimentação, para que a gente possa achar essa estrutura de referência. Aqui a gente chama de cadeado. Cadeou um movimento de alta e ele quer descer. Então ele fez um cadeado para nós, tá? Show. Charlão, o que, que nós temos por dia de hoje, por dia 10/2? Olha só, senhores, como eu falei, nós temos esse alvo aqui ainda no 192,88. Como vocês também estão vendo, né? Tá nítido aqui, o preço ainda não ganhou um topo, tá? Ah, mas por que então vocês venderam ontem? Porque nós tínhamos essa região de suporte, ó, nós tínhamos essa região de suporte. Quando ele perde essa região, para perder ele tem que colocar 2 bricks para baixo dela, vira automaticamente resistência. Então ele coloca 1, 2, aí ele desce, sobe, bate nela, vum, testar a região de suporte, bate nela, sobe e deixando ainda característica vendedora, tá? Deixando. Aí quando que ele perde? Vamos imaginar que hoje o dólar começa a trabalhar com gap de alta aqui para cima. Se isso for verdade, então se ele começar a trabalhar para cima do 280, 228, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter já um princípio, um ciclo, né? Muito conhecido aí como pivô, né? Então nós vamos ter um pivô de alta. Só que esse pivô de alta ele vai enfrentar já quem na cara dele aqui, ó, essa resistência. Agora, vamos imaginar, se ele já abre guepado aqui em cima, pô, é legal. Por que é legal? Porque aí ele já ativa essa estrutura, já bate no 50% dessa região, volta para testar a nossa estrutura, nosso pivô, e aí a gente sobe com ele. Somente se ele ganhar. Se ele viola, bate nessa resistência e começa a pivotear para baixo, não tem compra ainda. Por quê? Por causa desse alvo. Tá ok? Então, nós temos que ter isso em mente. É claro que aqui nós, do Projeto Rêmora, a gente consegue entender esses movimentos ainda no dia a dia. Por quê? Porque o mercado, senhores, o mercado ele é dinâmico, ele não é um mercado parado, ele é dinâmico e contínuo, então ele dá continuidade. Então, aqui no Projeto Rêmora, nós temos aqui 3 tipos de estrutura, tá? Estrutura do dia, estrutura de continuidade e estrutura macro. Então, nós temos que saber quais estruturas que nós estamos operando. Assim, nós sabemos o direcional do preço. Então, o que, que acontece? A gente opera o quê? Estrutura, não notícia. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz uma estrutura, não tem como ele refazer. Ele vai ter que cumprir ali com os pagamentos dos alvos, tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro take do 120, diz é R$ 5,183. Se a gente for olhar, o mercado ele paga o alvo, ó, paga o alvo, pá, 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 e sobe. Então, por que disso? Por causa de estrutura, tá ok? Então, ele vai lá, pá, paga o alvo aqui, ó, tum, tem esses aqui para cima? Tem. Aí, por que você não tirou ainda, se está descendo? Não, ainda não. Então, essa estrutura desses alvos aqui, ainda elas estão válidas. E se elas estão válidas, esses alvos ainda é válido. É que nem nós olhamos aqui para baixo, é que nem nós estamos com esse aqui, tá? Então, ainda os alvos para cima estão válidos. Como eu acabei de mostrar para vocês, nós estamos numa range, ele não definiu ainda para onde ele quer ir. Tá ok? Então, o que, que nós temos para o dólar ainda hoje? Para o dólar ainda hoje a gente pensa em venda, desde que não faça aquele movimento que nós falamos. Se a gente for começar a cair por ruído, deixa eu dar uma olhada aqui nesse ruído. Ó, se a gente cai por ruído, ainda, como vocês estão vendo aqui, nós temos já uma pequena indecisão aqui, ó. Temos uma estrutura de alta e uma estrutura de queda. E aí
eles estão ainda medindo força, se vem para baixo ou se ele sobe. Charlão, como eu sei agora, olhando para o ruído, se ele quer ir para baixo? Simples, senhores. Se ele começa a pivotear, começa a perder fundo, né? Esse último fundo, sinal que ele ainda não quer subir, tá? Estou numa região de compra do ruído, estamos numa região de compra do ruído. Então, nós temos aqui sim, ele respeitou a região de compra do ruído, só que eu preciso agora que ele faça isso, não perca esse fundo. A partir do momento que ele perder esse fundo, não tem mais, né, chance. Então, se ele perde esse fundo aqui, ó, do 205, pô, eu começo só a pensar em venda, não em compra. O que vai atrapalhar a gente vai ser essa região de suporte, tá? Então, tem alvo aqui, ó, tem alvo aqui. Pode repagar esse alvo? Pode repagar esse alvo, tá? Então, no dólar ainda, senhores, a gente ainda pensa em compra, em venda. Ah, Charles, mas isso aqui, para nós aqui do projeto, não está ativado? Vamos dar uma olhada. Ó, tá ativado. Tem alvo aqui, ó, no 222, aonde ele tem que ganhar, né? E tem alvo também aqui. Então, vocês já sabem. Então, nós estamos numa briga. Agora, deixa eu ver aqui outra coisa. Eita, hoje vai ser pauleira de novo. Nós estamos olhando o ruído, tá? Olhando o ruído. Olha só, ficou legal. Como eu falei para vocês, o dólar aqui era a região de compra e olha aqui, ele não consegue colocar um corpo inteiro para baixo do rompimento falso. Olha esse brick aqui de rejeição e fechando para dentro do rompimento falso. Aí ele sobe. Charlão, isso quer dizer o quê? Não quer dizer muita coisa. Por quê? Que nem eu falei, se esse mercado abre com gap de baixa, pagando esse alvo aqui dos 202, e pode sim voltar para a segunda tentativa, pode, mas para alta. Mas eu tenho alvos aqui ainda para baixo, ó, e esse alvo de um pouco do maior aqui, ó, tá? Então, senhores, vamos, conforme ele for abrir, ele vai mostrar para nós para onde ele quer ir. Se ele quer ir para cima, pagar esse alvo do 222, ou se ele quer vir pagar esses alvos para baixo. Então, o dólar, para nós, temos isso. E depois, se continuar perdendo toda essa região aqui, ó, do 196, 174, ainda a gente pensa em venda. Quando, Charles, eu começo a pensar em reversão do movimento? Vamos imaginar que ele chega aqui, né? Então, vamos tentar fazer um desenho aqui assim, ó. Vamos imaginar que ele chega aqui. Ele bate, faz um topo, né? Porque como aqui vai virar resistência, ele vai fazer isso, ele pode fazer isso e ganhar um topo. A partir do momento que ele ganhou um topo, ele vai ter todas essas regiões aqui de resistência. Da onde? Regiões do ruído, tá? Então, regiões do ruído. Então, do grande é essas regiões aqui. Agora, regiões de suporte e resistência do ruído tá aqui. Que nem ele fez aqui, ó. Ele respeitou a região de suporte e deu continuidade no finalzinho da tarde, tá? Do ruído. Então, vamos ficar esperto aonde? No início do 205 e aqui no 228. Se ele bate nessa região do 241, é 50% de uma região de resistência. E aqui embaixo também 50% dos R$ 5,185 é 50% dessa região de suporte. Show! Hoje não tem muito o que falar. A gente vai operar mais continuidade porque ainda ele não precificou nada. Então nós vamos operar a estrutura de continuidade do movimento e a continuidade do movimento pelos grandes ainda é vendedor, tá? Então espero que é por aqui. Pode ser que ele deixe uma venda, mas se ele fizer isso, a gente pensa mais em compra, desce com ele, mas por aqui pode ser, se ele não segurar nessa região aqui, ó, se ele bater aqui, se ele não segurar aqui, ele vem para perder tudo, tá bom? Já o nosso querido índice,
O índice foi bonito ontem quando nós falamos que ele tinha que ganhar essa região do abrir com gap, né, para cima dessa região, e ele o fez, ó, vum, bateu no 50% da região. E que região é essa? Quando você vê que é verde, é uma região de suporte. Mas enquanto ele não ganha, né, ela ainda não vira suporte. Então, como que funciona essa questão de suporte e resistência dentro da região? Simples. Então, assim, ó, quando ele bate no 50%, bate, volta aqui, tá? Nessa região, que seria para sair dessa região, segura e tenta, tá? Aqui, ó, vum, e volta, ele vai testar lá e agora o 50% de novo segurou e agora ele volta a ser aqui, ó, voltou a ser suporte. Só que olha só, ele perde suporte, volta e vira resistência. Faz esse movimento do que? De queda. Olha só, de queda. Chegou aqui e subiu novamente. Ah, por que chegou aí e subiu novamente? Simples, senhores. Porque quando ele faz esse movimento que eu falei para vocês, ele projeta para nós regiões de suporte. Então, além dessa grandona, eu tenho uma regiãozinha de suporte aqui para fazer o que? O preço reagir. O preço reagiu, nós compramos. Então, nós compramos exatamente quando o preço reage, entra para dentro e a gente vai com ele, tá? Então, olha aqui, ó. Então, segurou, segurou, bora. Eu comprei, acho que não me lembro agora, 700, foi por aqui, nessa região. Acho que foi quando ele fez isso aqui. Porque nós pegamos aqui 1.000 pontos, eu saí, né? Fiz parcial com 500, que foi essa regiãozinha aqui. E depois levei até aqui 1.000 pontos. Aí ele desceu para testar toda essa região. E depois ele foi e pagou tudo. Então, pô, quando ele chegou aqui, pagou os 1.000 pontos, era 11,50, 11,42. Então a gente já tinha forrado, né? Muitos venderam aqui e não ficamos na frente do gráfico, bem que tinha alvos para cima. Ele saiu pagando tudo, tá, senhores? Saiu pagando tudo. O que que acontece para o índice de hoje? Aqui, como vocês estão vendo, é uma região de venda, tá? É uma região de venda e aqui, ó, é um alvo. Só que nós ainda temos o alvo dos 190 para ser pago, tá ok? E quando ele vai fazer isso? É claro, primeiro ele vai ter que ganhar essa resistência, depois ganhar esse aqui também, tá? E inclusive esse cara aqui, ó, é um alvo também, tá? Charlão, quando eu penso em venda no índice, cara, o índice, essa região que era resistência virou suporte, tá? Então, a partir do momento que ele coloca 2 para cima, vira suporte. Então, virou um suporte. Aí, eu tenho que ver se ele perder tudo isso aqui, ele pode vir sim testar aqui, como vocês estão vendo. Ele não testou depois que ele ganhou, tá vendo? Depois que ele ganha, ele não testa, ele rejeita o teste aqui e já sobe com tudo. Rejeitou o teste, então se ele perde essa primeira região de suporte agora, ele vem testar essa aqui também. Pode acontecer? Pode, tá? Esse cara é show de bola. Vamos lá. Como eu tinha projetado alvos para o índice para cima, e é a mesma coisa, nós estamos operando hoje, nós vamos operar continuidade, continuidade de movimento está aqui, não temos nada ainda, não tem como eu falar para vocês assim, ó, olha, o índice ainda vai descer, então vamos imaginar que ele faça isso aqui, ó, esse movimento, então você já sabe que por aqui, se perder esse fundo, você já sabe que tem essa região de teste, por enquanto, tá? Porque a partir do momento que ele perdeu aqui, ele vai colocar 2, esse cara tudo que vai virar resistência, e o único suporte que ele tem vai ser esse. Xalão, mas tem vezes que ele sai rasgando, né? Perdendo tudo. Tem. Faz tranquilo. Isso aí oxe, é índice, né? Tipo Nasdaq. Tá bom? É um índice volátil. Então, ó, a partir do momento que ele perde, coloca 2, vira tudo resistência, e aí para nós fica fácil identificar essas regiões de price maker, tá? Esses formadores de liquidez do mercado.
Olha, senhores, hoje praticamente temos esse alvo e temos esse alvo. Se ele vai pagar tudo isso hoje, eu já não sei, mas eu sei que tem região aqui, primeiro de suporte, se perder, vira, e essa aqui de resistência por enquanto, tá? Então pode ser que ele fique esse ping-pong. Abriu com gap de alta, pagando já aqui esse alvo, beleza? Tranquilo. Então, deixa eu olhar aqui o negócio. Vou colocar no grande aqui. Vamos referência aqui. Olha só, senhores. Referência. Ó, ele não testou essa regiãozinha aqui embaixo, ó, o preço. Mas com a volatilidade que tá e quer sair rompendo tudo, eu creio que ele, porra, só ele testou assim, ó, vamos dizer aqui, ó. Deu um teste aqui e daqui começou a mostrar para nós estrutura, ó. Então deixa eu travar essa linha aqui. Se a gente for olhar bem de perto, ele não testou de primeira, né? Ele chegou próximo e pum. E beleza. E aí com isso, ó, ele começa a mostrar a estrutura de compra para nós a partir desse momento, ó, tá vendo? E aí ontem, pois que tinha alvos aqui para cima. Aí você fala, tá, tem que continuar ganhando quem? Ele tinha que ganhar essa região, por isso que eu falei, tem que abrir com um gap para pagar quem? Para pagar esse, tá? Então, isso também é importante saber. Outra coisa, quando ele faz esse movimento, aonde eu falei para vocês que ele tinha que ganhar, porque se ele fizesse isso, ia fazer exatamente isso, tá? E aí nós tínhamos alvos para cima, foi aonde eu saí aqui e peguei meus 1.000 pontos, tá ok? Na sala foi uma loucura, nós pegamos aí esse movimento para cima aqui. Ele veio testar esse suporte todo aqui, como vocês estão vendo, e aí ele deu continuidade. Por quê? Porque ele tinha esse alvo aqui ainda. Então, ele vem dar esse pedala Robinho, né? Pagando tudo, ganhando toda essa região, segura exatamente no take, tá? Exatamente no take e volta para cima, pagando o nosso terceiro take aqui. Aí você fala, porra, beleza, e agora? Então, ele pode vir corrigir? Pode, como eu falei para vocês. Essa região, como vocês estão vendo, quando houve a quebra aqui de estrutura, e ele quebra, como eu mostrei aqui para vocês, ele não veio testar essa região. Então pode ser, pode, não sei, tá? Se ele for direto, beleza. Se não, essa região aqui do 870 é uma região de teste, como vocês estão vendo, mega suporte para compra. E aí nós vamos ficar no ping-pong, porque eu vou ter uma região de resistência novamente até sair dele, tá ok? Então é isso que nós temos para hoje. Não tem mais nada precificado, que nem ontem, se ganhasse aqui, tinha tudo isso para cima. Aqui agora é movimento de continuidade dos grandes aí, tá bom? Então, senhores, se está fazendo sentido para vocês, se inscreva no canal, deixa seu like, vai lá nas nossas redes sociais nos prestigiar para que vocês possam receber. Se você quiser também mais informação, quer entrar no grupo, conhecer mais sobre o operacional, entra no grupo do WhatsApp, vai lá no Instagram e nos segue lá no @projetoremra.com.br. Futuramente nós vamos abrir aqui aqueles cursos gratuitos, onde a gente vai mostrar o nosso operacional e como ele funciona, quais são as regras. E para isso, só vai ser beneficiado quem está no grupo do WhatsApp. Então, corre lá, entra no grupo, participa aí e bora vencer esse mercado.